Bom, pessoal, lo prometido es deuda. O prometido é dívida. Então, como disse, né, esta será a segunda parte da aula número 3 do curso do Tópicos em Geometria e Dinâmica. E eu tinha falado, né, que a ideia, um dos objetivos do curso é estabelecer uma conexão entre os pontos racionais do círculo unitário, especificamente aqueles pontos racionais que ficam nesse arco de círculo que é ligado por norte como ponto de coordenada 1, 0, e pontos e soluções inteiras da equação pitagórica. E qual é essa equação pitagórica? Bom, então, primeiro que todo, vamos definir o que significa uma solução real para uma equação, de fato, para esta equação aqui. Essa equação aqui é uma equação em três variáveis, é uma equação não linear, é uma equação de segundo grau em três variáveis, a variável x, y e z. O que significa que essa equação tem uma solução real. Então, uma solução real dessa equação é qualquer vetor, né, no R3, que satisfaça que a soma dos quadrados das duas primeiras entradas do vetor seja o quadrado da terceira entrada. Então, vamos lá. Então, estamos supondo que estamos no R3. Aqui, eixo X, eixo Y e eixo Z. Z, né? Então, um vetor nesse um espaço, né, é uma solução da equação x quadrado mais y quadrado mais c quadrado se se cumpre que isto aqui se tem. Beleza? O conjunto de todos os vetores que resolvem essa equação, e resolver significa que isso aqui se tenha, é o conjunto de soluções reais de dita equação. Ou seja, este conjunto aqui, que estamos simbolizando por CR, contém todos os termos ordenados que satisfazem a equação. Então, lembra que dizer que um vetor em R3 satisfaz essa equação significa que a soma dos quadrados das duas primeiras entradas do vetor é igual ao quadrado da terceira entrada. Então, isso que significa que um vetor seja uma solução real dessa equação. Agora, esse conjunto aqui contém todos os vetores de R3 que satisfazem a equação. Em outras palavras, se nós falamos que esse vetor aqui pertence a esse conjunto aqui, isso significa que isso aqui é verdade. Sendo que x1, x2, x3 são números reais. Agora, se tu tem um vetor de R3 tal que a soma dos quadrados das duas primeiras entradas do vetor não é igual ao quadrado da terceira entrada, então, nesse caso, tu diz que esse vetor não é uma solução de dita equação, né, a equação dada. Ou seja, esse vetor não está em CR. Né? Então, mas, de fato, o CR é um conjunto não vazio. E eu peço para vocês, né, escrever pelo menos dois exemplos de elementos em CR. Isso aí é fácil, né? Por exemplo, esse vetor aí está em CR, porque 1 quadrado mais 0 quadrado é igual a quê? A 1 quadrado, e esse 1 quadrado é igual ao quadrado da terceira entrada, que é 1 quadrado. Outro exemplo, né? Tomando permutações das entradas desse vetor aqui, eu poderia colocar, não, essa não tem mais, sim, tem essa aqui e tem esse aqui. Se troco 0 por 1, então tem outra solução da equação dada, né? E aí eu disse, forneça pelo menos dois exemplos de elementos em CR. Forneça mais exemplos, porque esses dois foram dados por mim. Então, forneça, por favor, mais dois exemplos da equação x quadrado mais y quadrado igual a z quadrado. Né?
O segundo exercício, né, disse que, prove que CR é um cone. Opa, CR é um cone. Mas qual cone? Então, resulta que esse conjunto aqui, que contém todas as soluções reais dessa equação, é um cone. De fato, qual cone? É o cone x quadrado mais y quadrado menos c quadrado igual a zero. Né? Então, geometricamente, isso aqui é um cone. E, portanto, não há desafio nenhum. Então, nesse primeiro exercício, eu pedia, né, que forneceram pelo menos duas soluções dessa equação aqui. E resulta que há muitas, e todas ficam num cone. Qual cone é esse? Então, vamos lá. Esse que vocês estão observando aí. Esse cone. Então, ponto desse cone, todo ponto que esteja no cone, né, satisfaz que a suma dos quadrados das duas primeiras entradas de um ponto que está no cone é tal que a suma dos quadrados das duas primeiras entradas menos o quadrado da terceira entrada é igual a zero. Beleza? Então é isso. Então, de fato, o que quero provar é que todo ponto que está no cone é uma solução. Todo ponto que está no cone é uma solução da equação x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado. E toda solução de dita equação é um ponto do cone. Então, isso que nós queremos provar. Então, vamos lá. Então, fixe, né? Então, fixe. Então, seja, né? Seja A, B, C um elemento qualquer em CR, ou seja, é uma solução para a equação dada, ou seja, então, isso aqui é verdade. Beleza? Agora, se isso aqui é verdade, então isso implica que isto aqui seja c quadrado menos c quadrado, e isto implica que isso aqui seja zero, né? Logo, esse ponto aqui pertence, né, ao cone, sendo C esse conjunto aqui, que usando as ferramentas de GeoGebra, provamos que esse conjunto C corresponde com um cone. Agora, como esse ponto aqui representa qualquer uma das soluções desse conjunto aqui, então nós provamos que matematicamente que que esse conjunto aqui é de fato um subconjunto do cone. Agora, por outro lado, seja, digamos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, um elemento qualquer, mas fixado, né? Em C. Vejamos que alfa 1, alfa 2, alfa 3, ou seja, esse vetor aqui é também uma solução da equação dada, ou seja, é um elemento de CR. Com efeito, se esse vetor está aí, é porque isto aqui é verdade. Não, fato é isso que eu quero provar. Então, eu sei que como está no cone, né, isto aqui é verdade.
Beleza? Isso aí é verdade. Ok? Isso aqui é verdade. Mas se isso é verdade, isso aqui implica que isto aqui seja igual a isso aqui. Ou seja, se nessa expressão aqui tu suma este cara aqui, o quadrado disso aqui, e suma, ou seja, e suma isto aqui, ou seja, nesta expressão aqui, eu sumei ambos lados, né, o quadrado de alfa 3. Então, isso aqui não muda, né? O sea, se isto aqui é igual a isto, então se eu sumo ambos lados de uma igualdade o mesmo número, então a expressão não muda. Essa expressão de fato é equivalente aqui. Expressões equivalentes. Ok? E agora aqui, esse cara aqui, opa, esse cara aqui com esse cara aqui, então esse cara aqui é o inverso aditivo desse cara aqui, portanto é zero, né? E portanto tu tem que, opa, aqui alfa 1 quadrado mais alfa 2 quadrado daria o quadrado de alfa 3. Logo, nós temos aqui que, assim, alfa 1, alfa 2, alfa 3 é um vetor, é uma solução real da equação x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado. Então, isso aqui, qual é a moral da história? A moral da história é que descobrir as soluções reais da equação x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado não é desafio nenhum. Por quê? Porque esse conjunto coincide com um cone. Então, mesmo não dê para dizer todos os vetores que estão aqui, temos uma figura geométrica, né, que contém todos os vetores que são solução da equação x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado. Mas qual é o desafio? Qual é o verdadeiro desafio? Não, o verdadeiro desafio é e será, então, desafio, descobrir todos os pontos do cone com entradas todas sendo inteiras. Né? Então vamos lá com o desenho. Então o verdadeiro desafio é descobrir todos os vetores que estão no cone que tenham todas sus entradas sendo números inteiros. Esse que é o verdadeiro desafio. Tais pontos, se houverem, né, serão chamadas de as soluções inteiras dessa equação. E esse conjunto aqui, se é que não vazio, né, esse símbolo aqui indicará o conjunto das soluções inteiras dessa equação, que é simplesmente, né, o conjunto, os vetores, né, as soluções reais dessa equação, tais que esse cara aqui e esse cara aqui são números inteiros. Beleza? Então esse será o desafio. Mas fica uma pergunta, né? Ou será que esse conjunto é ZZ um conjunto não vazio? De fato sim, né? Porque essa aqui é uma solução inteira da equação, né? Essa aqui é uma solução inteira. Então, pelo menos há uma solução inteira da equação e, portanto, esse conjunto é diferente de vazio, né? Então, de fato, é verdade que esse conjunto aqui tem elementos. Então, pelo menos existe uma solução inteira da equação. Agora bem, essa solução não é muito boa, né? Ou seja, é uma solução mais... Eu quero saber se há mais soluções. Então vamos lá. Digamos que tu tem uma solução inteira da equação.
Ya cuando diga ecuación, estoy me refiriendo a esta aquí. Si aparece otra ecuación, yo digo, ya mudo aquella cosa, né? A ecuación tal. Mas cuando diga, né, por enquanto, cuando diga ecuación, se refiere a esta. Entonces, suponha que a ecuación tiene una solución entera. Y suponha que cada entrada de ese vector es un entero positivo. Si tal vector existe, tú dirás que a ecuación tiene una solución entera positiva. Y ese símbolo aquí indica que indica o conjunto, o sea, ese conjunto aquí, C más, indica todos los vectores que están aquí, tais que x, y y z son enteros positivos. Beleza? Então, esse conjunto aqui é um subconjunto do conjunto de soluções enteras da dita equação. Beleza? Então, olha só. Já aqui um problema. Agora tento reduzir ainda mais esse conjunto, né? Porque é claro que não todo elemento daqui é um elemento de aqui, né? Porque esse elemento aqui, se é que houver, né? Se é que existem, se é que há elementos aí, cada entrada desse conjunto, cada entrada de um vetor que estiver nesse conjunto é um inteiro positivo. E aqui não. Aqui, por exemplo, admite zero, né? Esse aqui. Esse aqui admite zero. E esse aqui é uma solução inteira da equação. Então, só para deixar registrado, fato, né? Esse conjunto aqui é no vazio. Por quê? Aqui, ó. Esse aqui é uma solução inteira da equação. Com efeito 4 quadrado mais 3 al quadrado, isso te dá 25. E 25 é um quadrado perfeito, né? Por quê? Porque é o quadrado de 5. Beleza? Então, olha só. A suma dos quadrados das duas primeiras entradas desse vetor coincide com o quadrado da terceira entrada. Beleza? Então, aqui te proponho também outro exercício, né, que diz o seguinte, olha, explique por que determinar aos elementos desse conjunto aqui implica que o desafio proposto esteja resolvido, está resolvido. O sea, explique por qué simplesmente, né, temos que determinar aos elementos desse conjunto aqui, que é o conjunto que contém todas as soluções inteiras positivas da equação, implica que o desafio já esteja resolvido. O sea, se temos estas, temos todas as soluções inteiras da equação. Então, a dica, né, para esse exercício é isso aqui. O quadrado do módulo do número real coincide com seu quadrado. Beleza? Então, por exemplo, se essa aqui, sendo uma solução inteira positiva, eu a partir dessa equação, desse vetor, obtenho soluções inteiras. Por exemplo, menos 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado. Isso aí coincide com 4 ao quadrado. E isso aqui coincide, e menos 3 aqui coincide com 3 quadrado. E isso aqui é 25, né? De novo, né? E isso aqui 5 quadrado. Bem, eu também poderia construir a seguinte solução: menos 4, 3, 5. Por quê? Vai ter menos 4 quadrado, 3 quadrado, e aqui 5 quadrado.
yo también podría construir a solución menos 4, menos 3, menos 5. ¿Por qué menos 4 cuadrado? Más menos 3 cuadrado. Isso aqui de novo, né? 4 quadrado. 3 quadrado, isso dá 25, né? 25 é 5 quadrado. Porém, isso aqui também é igual. Então, a partir das soluções inteiras, as inteiras positivas, podemos construir todas as soluções inteiras da equação. Beleza? Então é isso. Agora, né, passamos a definir outro objeto, né, que será de interesse neste curso, que são os chamados, né, triângulos pitagóricos. Então, teremos que um triângulo rectângulo é pitagórico. Então, um triângulo rectângulo é pitagórico, ou simplesmente chamaremos de pitagórico. Então, um triângulo rectângulo é um triângulo pitagórico ou é pitagórico se todos os lados têm medidas inteiras. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, rectângulo, digamos 3, 4, 5, é um triângulo rectângulo. E eu sei que é um triângulo rectângulo porque está o recíproco do teorema do Pitágoras. Esses três números são tais que se satisfaz isso aqui. E se isso se satisfaz, o sea, se isso se satisfaz, esses três números são lados de um triângulo rectângulo. Então, como isso aqui é verdade, então 3, 4 e 5 serão lados de um triângulo rectângulo, sendo que 5 é a hipotenusa desse triângulo, porque a hipotenusa é o lado mais comprido de um triângulo rectângulo. Então, agora, né, usaremos essa notação aqui. Delta P, o triângulo PABC. Essa notação quer dizer que estamos frente a um triângulo pitagórico com catetos A, B e de hipotenusa C. Então, isso aqui eu vou simbolizar assim, DP, 3, 4, 5. Beleza? Então, esse símbolo aqui representa um triângulo rectângulo com todos os lados tendo medidas inteiras positivas, né? Então, olha só, nota que esse negócio aqui e esse cara aqui representam o mesmo triângulo. Vamos supor, é o mesmo triângulo. Tem os mesmos lados, né? Aliás, os mesmos lados, né? Por exemplo, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui representariam os mesmos triângulos. Então, temos igualdade de triângulos. Então, quando dos triângulos são iguais? Então, revisa isso aí. Revisa o negócio de que significa que dos triângulos são iguais. O que significa em matemática que dois triângulos são iguais? O que significa en matemática que dos triángulos sean iguais? Então, por isso eu coloquei aqui o mesmo. O que significa? Qual é o significado? Será que dos triângulos são iguais, por exemplo, se têm as mesmas medidas? Nesse caso, o triângulo DP345 é igual ao triângulo DP435. Tem as mesmas medidas, mas será que isso sempre é verdade? Pelo menos será que uma boa definição para triângulos iguais? Então, revisa a igualdade de triângulo e revisa a semelhança de triângulo. Quando dos triângulos dizem que são semelhantes. Então, agora, com essa noção de triângulo pitagórico, vamos redefinir o nosso desafio. Então, lembra que o desafio, né,
O desafio foi... O desafio era, né? Eu mudei o desafio e digo agora que é determinar os elementos de C+. Ou seja, o conjunto de soluções inteiras da equação x² mais y² igual a c². E agora reescrevo, né? E digo, opa, agora meu desafio é geométrico. Antes meu desafio era algébrico. Agora meu desafio é geométrico. Bom, em um momento foi geométrico, né? Porque era determinar os pontos do cone com entradas todas inteiras positivas. Agora, também o desafio geométrico. Quero determinar todos os triângulos pitagóricos que possam ser construídos. Então, olha só, triângulos pitagóricos. Aqui eu apresento dois exemplos, né, de triângulos pitagóricos. DP, eu vou ler, não vou ler delta P. Bom, vamos ler delta P. O triângulo P. Triângulo P 435. Triângulo P 435 é um triângulo com catetos 4, 3 e hipotenusa 5. E esse aqui o triângulo P, o triângulo de catetos 12 e 5 e de hipotenusa 3. E eu sei que esse triângulo aqui é pitagórico, por quê? Então, a pergunta é, questão, por quê? Esse triângulo aqui, eu vou colocar aqui, 12, 5 e 13, né? 12, 5 e 13 é pitagórico. Eu uso esse símbolo aqui para dizer que tem um triângulo de lados 12, 5 e 13. 12, 5 e 13 representam as medidas dos lados de um triângulo. E eu sei que esse triângulo é pitagórico. ¿Por quê? Porque 12 cuadrado más 5 cuadrado, isso te dá 144, más 25, isso te dá 169, né? E de fato, 169 é um quadrado perfeito, é o quadrado de 13. E, portanto, como se tem essa igualdade, essa expressão se tem aqui, resulta que, pelo converso do teorema do Pitágoras, esses números 12, 5 e 13 são lados de um triângulo rectângulo. Então aqui é 3, 2 e 5. Tudo bem, desculpa, né? Esse cara aqui parece que fosse do mesmo tamanho desse cara aqui. É uma representação, né, para que tu entenda o que tu falando. Se é que tu não está entendendo. Beleza? Então, esse triângulo, então a conclusão é que 12, 5, triângulo 12, 5, 13 é pitagórico. Beleza? Ok. Então, olha só. A partir desses triângulos, desses dois triângulos pitagóricos, eu posso construir outros triângulos pitagóricos. Como que eu faria isso? Bom, né? Eu teria que esticar os lados desse triângulo por um fator comum, ou seja, multiplicar, esticar cada um dos lados de um triângulo por um fator comum e esse fator teria que ser um número inteiro positivo. Então, multiplica cada lado desse triângulo, de lados 12, 5 e 13, né? E multiplica os lados, né, por um número inteiro positivo. Por exemplo, digamos que tu vai multiplicar por 2. Então, tu tem aqui 24
10 e 26. Então, aí eu formo o triângulo 24, delta P, né? Delta. Opa, será que se descarregou? Se descarregou esse bicho aqui. Né? Vamos usar isso aqui. Então, vamos lá. O que foi? Não me está deixando escrever. Cara, quero escrever. Ah, não sei por que não me está deixando aqui. Ah, que infelicidade. Poxa, coisas que acontecem, cara. É, vou ver se me deixa usar aqui o negócio. Vamos lá. Opa. Então, pero aparece aqui, cara. Vamos deixar que se carga um pouquinho aqui. Então 24, né? Quadrado mais 10 quadrado. Então, é fácil, né? Porque não faz nada, né? Ou seja, olha só. 2 por 12, né? Aqui 2 por 5, né? Isso aqui te dá 4, né? 12 quadrado mais 5 quadrado. Então, te dá 4 por... Isso aqui é 13 quadrado, né? Que é igual a 2 ao quadrado por 13 quadrado, que é igual a 2 por 13 quadrado. Portanto, é 20, 24, né? 24, 10 e 26 é de fato também uma solução inteira da equação, né? E também representam os lados de um triângulo rectángulo. E como são números inteiros, o triângulo será um triângulo pitagórico. Então, parece ser que se tu tem um triângulo pitagórico, né, eu posso construir uma infinidade de triângulos pitagóricos a partir dele, como? Multiplicando todos os lados do triângulo por um fator comum, e esse fator comum tem que ser um número inteiro positivo, né? Então, com isso, o que eu posso fazer? Cara, eu posso construir uma infinidade de triângulos. Então, por exemplo, a partir do triângulo P, 4, 3, 5, criamos uma infinidade. 4, 3, 5, un triángulo pitagórico de lados 8, 6, 10, otro de lados 12, 12, 9, 15, 16, 12 e 20. E eu construo uma porrada de triângulos pitagóricos. Outro exemplo, né? Outro exemplo é esse aqui. 12, 5, 13. E a partir desse triângulo, né? Construo uma infinidade de triângulos. Esse triângulo e esse triângulo não são triângulos iguais. ¿Por quê? Porque os lados não teriam as mesmas medidas, né? Por exemplo, eles compartem um lado, né? Tendo medida 5, mas esse lado tem medida 4 e aqui não há medida 4. Então, se aceitamos que dois triângulos em matemática são iguais, se eles tiverem as mesmas medidas, esses triângulos não são iguais. Agora, de fato, esses triângulos também não são semelhantes. Então, por isso, estou dizendo para você, né?
vocês, né, que investiguem, né, o que significa que dois triângulos sejam semelhantes. Beleza? A gente pode observar o seguinte, uma particularidade que tem os dois triângulos com os quais eu comecei a construir triângulos pitagóricos, esse aqui. 4, 3, 5, 12, 5, 13. Os lados desse triângulo aqui só tem um divisor comum, ou seja, esses três números aqui só tem como divisor comum 1. E esses números aqui também têm como divisor comum só o número 1. Números que têm essa propriedade, né? Se dizem primos entre si, mais especificamente, dois números naturais se dizem primos entre si, se o máximo divisor comum desses números é 1. Então, se o máximo divisor comum desses números é 1. De fato, então, eu disse aqui que esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui só tem um divisor comum que é 1. E esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui também tem. Esses três números têm como divisor comum só 1. Então, em geral, dois números naturais se chamam primos entre si se o máximo divisor comum deles é 1. Beleza? Ok. Então, o que mais quero falar aí? Mas o que significa que um número seja primo? O que significa que um número seja primo, né? Então, definição do número primo. Então, só para deixar registrado, máximo divisor comum de 4, 3, 5 é 1. E o máximo divisor comum entre 12, 5 e 13 também é 1. Beleza? Então, esses três números são primos entre si. Então, o que é um número primo? Então, só para lembrar, um número natural, um número n maior que um natural, é primo. É primo ou um número primo, se somente se os únicos divisores de n são 1 e o próprio n. Um número que não seja primo é chamado de número composto, ou simplesmente de composto. Então, olha só. Agora o desafio muda novamente. Qual é o desafio agora? Então, o desafio agora é o seguinte. Então, estamos interessados em construir todos os DP que tenham lados números que sejam primos entre si. Esse agora é o desafio. Ou seja, é tipo como construir triângulos pitagóricos básicos, os átomos, os tijolos. Então, a esses triângulos, né, que tenham lados, números sendo primos entre si, chamaremos de triângulos pitagóricos básicos. Y a los vectores atrelados a esos triángulos pitagóricos llamaremos de vectores pitagóricos básicos.
como se atrelados. Eu creo que em algum momento, né, falei isso aí. Falei ou não falei? Não sei se falei, né? Não sei se falei. Vamos ver, eu vou revisar aqui se tenho em alguma parte aqui. Ah, desculpa aí. Acho que em algum momento eu falei, eu não sei se eu falei. Acho que não falei. Então acho que é um bom momento para falar. Um momento para falar. Vou falar por aqui. Vou falar aqui em um momento. Vamos falar por aqui. Vamos falar por aqui. Vou falar aqui. Então, elementos em então, relação, né, entre C, C mais entre as soluções inteiras da equação x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado e triângulos pitagóricos. Então, olha só, se tu tem um vetor que é uma solução inteira, né, da equação, então, pelo teorema de Pitágoras, né, como tu tem isso aqui, então, esses números são lados de um triângulo pitagórico. Então, um vetor que seja uma solução inteira positiva da equação pitagórica, da equação, né, tem atrelado um triângulo pitagórico. De fato, tem atrelado dois triângulos pitagóricos, pero como consideramos que são os mesmos, então aceitamos que uma solução inteira positiva tem atrelado só um triângulo pitagórico. E esse triângulo dizemos que seria o triângulo pitagórico atrelado a essa solução inteira da equação. Y recíprocamente, un triángulo pitagórico digamos tem atrelado duas soluções em C+. Entendo? Não tem assim. Então, como assim? Se esse triângulo aqui é pitagórico, então, pelo teorema do Pitágoras, nós sabemos, né, que esse aqui é A, digamos, esse aqui é B e esse aqui é C. Então, pelo teorema do Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a suma dos quadrados dos catetos. E, portanto, temos aqui que isso aqui será uma solução inteira da equação. Eu não me lembro como que eu denotei isso aqui, uma solução inteira, C+. Então, olha só. Ou, tu tem isso aqui. Nota que pode ser que esse cara aqui seja distinto que este cara aqui e, portanto, esse vetor e esse vetor são diferentes. Então, o que podemos falar é o seguinte. Uma solução inteira da equação tem atrelado um triângulo pitagórico e um triângulo pitagórico tem atrelado duas soluções inteiras da equação. Então, por essa conexão entre soluções inteiras da equação e triângulos pitagóricos, chamamos, né, a partir de agora, aos elementos de C+, como vetores pitagóricos. Ou seja, em vez de escrever isto aqui,
escrevemos isto aqui. Então, esse conjunto aqui indicará o conjunto de vetores pitagóricos, ou seja, simplesmente vetores que são lados de um triângulo rectángulo. Sim, lados de um triângulo rectángulo, como são inteiros, um triângulo pitagórico. Então, isso aqui simplesmente indica que a quadrado mais b quadrado é igual a c quadrado. Então, a partir de agora, em vez de usar esse símbolo aqui, uso esse símbolo aqui. Então, por isso apareceu aquela coisa de delta P. Beleza? Ok. Então, agora sim, voltemos aí à aula. Então, o desafio agora será encontrar ou construir. Eu tinha falado aqui o rascunho, né? O desafio agora é construir todos os triângulo P, os triângulos P que tenham lados números que sejam primos entre si. A esses triângulos chamaremos de triângulos básicos. Então, a tais triângulos chamaremos de dois pontos triângulos pitagóricos básicos ou primitivos. Beleza? Então, de fato, em vez de usar essa notação, usaremos essa notação aqui. Indicará um triângulo pitagórico com todos os seus lados sendo números, todos os lados sendo números que são primos entre si. Um exemplos de triângulos que tem essa cara aqui seria 4, 3, 5, um triângulo básico. Outro exemplo de triângulo básico é 2, 5, 3. Então, de fato, né, triângulos pitagóricos básicos também são exemplos particulares de triângulos pitagóricos, mas são bem particulares. Agora, não todo triângulo pitagórico é básico. Mas sí es verdad que todo triángulo pitagórico básico es pitagórico. Ese símbolo, de fato, indicará o conjunto de todos os vetores pitagóricos, mas que estão sujeitos à condição de que o máximo divisor comum, MDC, né? Máximo divisor comum, MDC. Acho que se escreve em português assim. De A, B, C é 1. Claro que, fato, PB é um subconjunto de P, mas não é verdade que todo elemento de P é um elemento de PB. Beleza? Tarefa, né? Deixa o vídeo por aí. Completa a tarefa. Tarefa. Mostre que não existe um elemento
em P com terceira entrada igual a 12. Eu te pergunto, geometricamente, o que isto significa? O que significa isto? Então, deixo aí e espero que tu complete a tarefa. Então, olha só, temos um objetivo. Qual é o objetivo? Começamos, né, com uma equação x quadrado mais y quadrado, e x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado, e definimos as soluções reais dessa equação. E vimos que esse conjunto que contém todas as soluções reais dessa equação é um cone, assim que não há muito o que dizer. Então, o desafio foi, determine todos os vetores, né, com entradas inteiras. Depois reduzimos o problema. Não, basta com conhecer aqueles vetores com todas as entradas inteiras positivas para conhecer as soluções inteiras. Aí depois, né, estabelecimos uma relação entre esses vetores e triângulos retângulos, pero triângulos retângulos bem específicos, aqueles que têm seus lados com medidas inteiras. Esses triângulos chamamos de triângulos pitagóricos. Então, establecimos uma relação entre soluções enteras positivas da equação x quadrado mais y quadrado igual a c quadrado e triângulos que chamamos de pitagóricos. Depois, né, observamos com o conceito de igualdade e semelhança de triângulos que a partir de certos triângulos básicos era possível gerar muitos triângulos pitagóricos. Assim que nos concentramos em construir aqueles triângulos pitagóricos que são básicos, no sentido que os lados de um triângulo básico são números que têm a propriedade de serem primos entre si, ou seja, o máximo comum divisor desses números teria que ser 1. O desafio, então, será encontrar esse conjunto PV. Uma vez que tu encontras o conjunto, os elementos de PV, cada um desses vetores tem atrelado um triângulo pitagórico, beleza? E aqui deixo uma tarefa, né, que diz, mostre que não existe um elemento em P que tenha terceira entrada 12. Ou seja, geometricamente diz que parece ser que não é possível construir um triângulo pitagórico com hipotenusa 2. Não é possível. A gente poderia ir testando, né? Será que existe um triângulo retángulo pitagórico com hipotenusa 2? Será que existe? Então, tu poderias testar, né? Não pode. 2 pode, e assim sucessivamente. Mas não sei se tu queira fazer isso assim, mas poderia, em teoria, fazer isso dessa forma, né? Testar, começar a testar. Eu sei que um A e B não poderiam ser, nenhum deles pode ser 12, né? Porque 12 é o lado mais comprido do triângulo, né? Então, tu pode fazer esse problema testando, ensaiando e errando, beleza? Então, é isso aí. Boa noite.